Galera, aqui é Ney Mendel do canal Flumimendel e hoje a gente vai falar do jogo de ontem do Fluminense pela última rodada da Sul-Americana e foi um jogo realmente maravilhoso do Fluminense. O Fluminense jogou com ímpeto, com vontade, jogando para cima do adversário, não importa se o adversário era fraco ou não. O Fluminense teve atitude, pessoal, coisa que está faltando nos jogos do Fluminense no Brasileirão e faltou nos jogos iniciais da Sul-Americana e na Libertadores. Se o Fluminense jogasse com essa atitude que teve ontem contra o Oriente Petroleiro em todos os jogos, o Fluminense estaria classificado na Libertadores e seria um dos líderes do Brasileirão, né? Porque o que falta no Fluminense é atitude. A gente tem um time fraco tecnicamente, mas é um time que não deixa muito a desejar dos outros do Brasileirão. A gente pode apontar aí Atlético, Flamengo, Palmeiras, com times superiores, mas o restante, o Fluminense está ali no top. O Fluminense não é inferior a nenhum outro time no Brasileirão. Então eu acho que o Fluminense tem que jogar sempre com esse ímpeto que jogou contra o Oriente Petroleiro. Jogar para frente, sem medo, com coragem, com vontade de fazer gols, que nem no jogo de ontem. O Fluminense dava 2 toques no meio-campo e já ligava o ataque com rapidez. O Fluminense tocava a bola com rapidez. O Fluminense não tinha aquela lentidão que ele tem nos jogos do Brasileirão, com aquela bola tocada do meio de um lado para o outro, da zaga de um lado para o outro, e volta para o cabeça de área, e volta para a zaga de novo, e vai para o Fábio dá chutão. Não era esse jogo que o Fluminense fez ontem. O Fluminense fez um jogo atípico, um jogo realmente que a torcida quer. Um time jogando para frente, sem medo, com coragem, com vontade de fazer gols. Que foi o que aconteceu no jogo de ontem. O adversário era fraco, mas mesmo se o adversário fosse difícil, o Fluminense jogando com a vontade que estava, ele iria ganhar o jogo de qualquer jeito. E isso faltou nos jogos contra o Santa Fé aqui no Maracanã, faltou no jogo contra o Santa Fé na Argentina. Enfim, esse foi o Fluminense que todos nós queremos. Se ele jogar com essa garra e com essa vontade contra o Flamengo, a gente vai surpreender o Flamengo mais uma vez. Mais uma vez, pessoal. A gente não tem que ter medo de ninguém. Futebol é 11 contra 11. Claro que um pouco de técnica não faz mal a ninguém. Mas se a gente aliar o conjunto com a vontade, com a raça, com a determinação, a gente faz frente com qualquer adversário do Campeonato Brasileiro. Então, fica de exemplo para o Fluminense, para o Diniz, para os jogadores. O Diniz ontem realmente fez o time jogar para frente, o time jogar com coragem. Parabéns ao Diniz, parabéns aos jogadores. Fomos eliminados, mas caímos em pé, com uma brilhante vitória de 10-1, que entrou para a história da Sul-Americana. Tá? Se o Júnior Barranquilla não fez a parte dele, problema deles, a gente fez a nossa. A gente ganhou de 10-1 e com um futebol para frente, um futebol que todos os torcedores do Fluminense querem. Parabéns aos jogadores, parabéns ao Diniz. Muito bem, é assim que a gente quer ver o Fluminense jogar. Tá, gente? Então, por favor, continuem assim. Há muito tempo a gente não via o Fluminense atuar com tanta garra e vontade. O time estava sedento de gols, né? Atacando o tempo todo, sufocando o adversário e fazendo um gol atrás do outro. Tá certo que o adversário era fraco, mas o Fluminense fez a sua parte, né? O Fluminense fez a sua parte. Se tivesse jogado assim antes, a gente estaria colhendo melhores resultados, tanto na Libertadores, quanto na Sul-Americana e quanto no Brasileirão, né? Eu canso de falar, gente, o time precisa de atitude, confiança para atacar e acuar o adversário, seja ele quem for. O Fluminense tem sempre que acuar o adversário, seja onde for, seja em casa, seja fora. O Fluminense precisa atacar, né? Se ele ficar acuado, defendendo o tempo todo, vai chegar uma hora que não vai dar certo e vai sair o gol do adversário. Então, a gente precisa colocar na cabeça dos jogadores que eles são capazes, que o Fluminense pode atacar e pressionar o adversário, seja em qualquer campo, tá? Ontem o time tocava ofensivamente, sem aqueles toques irritantes. Exatamente. Esse foi o Fluminense de ontem, né? Jogamos futebol, pressionamos e chegamos a fazer a maior goleada da história da Sul-Americana. Mas, infelizmente, não dependíamos só de nós, né?
O Júnior Barranquilla tropeçou em casa e fomos eliminados. Caímos de cabeça erguida, como eu falei, né? Caímos com garra, vontade e determinação. É isso aí, esse é o Fluminense que todo mundo quer. Notícia, gente, importante agora. Felipe Melo vai reforçar a equipe contra o Flamengo. O jogador já reúne condições de jogo e já vai ficar à disposição do Fernando Diniz. Não sei se vai começar jogando, se vai entrar no segundo tempo, mas já está apto para jogar o Fla-Flu. Alguns pontos positivos a gente pode ressaltar no jogo de ontem, contra o Oriente Petroleiro. Um deles foi o grande jogo do Matheus Martins. 3 gols e um grande volume de jogo. Jogou muito o Matheus Martins, né? A gente vinha pedindo o garoto, pedindo para o garoto entrar, e o garoto arrebentou. Jogou muito, deu passe para gol, fez 3 gols e tá de parabéns aí o Matheus Martins, que ele continue assim. Parece que tem 3 times europeus interessados no Matheus Martins. O Leeds da Inglaterra, o Ajax da Holanda e o Benfica de Portugal. São 3 clubes europeus que já estão sondando Matheus Martins para a próxima janela de julho para tentar contratar o jogador. Infelizmente, pessoal, Matheus Martins seria o jogador que poderia fazer a função do Luiz Henrique ali. É um jogador que cai pelas pontas e é um exímio também finalizador. Outro ponto positivo foi a entrada do John Kennedy. O nosso querido John Kennedy voltou a jogar e quase que fez um golaço, né? Tá de parabéns aí o John Kennedy, entrou bem no jogo e quase deixou o dele. Vamos às notas do jogo? Vamos lá. Fábio, nota 6. Falhou no gol do Oriente Petroleiro. Indeciso na hora de sair e acabou tomando o gol. Nota 6 para o Fábio. Ontem ele não foi tão bem. Caio Paulista jogou como ala, como lateral direito. Nota 7. Jogou muito bem. Muito boa partida do Caio Paulista, que infernizou com as suas arrancadas pela direita. Manuel, nota 7, seguro, muito bem na zaga e ainda deixou dele num gol de cabeça. Lucas Claro, nota 7, firme, não inventou, jogou futebol feijão com arroz. Muito boa partida do Lucas Claro também. Cris Silva, nota 6, fez o cruzamento para o gol de Cano e jogou bem o Cris Silva, tá? Nonato, nota 6, vinha bem no meio campo, articulando bem o meio campo, com toques de primeira, e muito bem ali no meio, até ser expulso. Perdeu a cabeça, foi expulso. Nota 6 para o Nonato. Martinelli, nota 7. Bom jogo do Martinelli, segurou a onda ali no meio campo após a expulsão do Nonato e foi muito bem o Martinelli no jogo de ontem. John Arias, nota 7,5. Muito bom jogo do John Arias. Caiu pelos 2 lados, infernizou a zaga adversária, deixou os jogadores na cara do gol e ainda deixou o seu golzinho também. William Bigode, nota 6, bom jogo, deu algumas assistências e deixou o seu gol. Vem melhorando o William Bigode aí jogo após jogo. Matheus Martins, nota 8,5, grande jogo, 3 gols e infernizou a zaga adversária. Cano, nota 8,5, artilheiro nato, tem um faro de gol e deixou 3 dele. É um exímio jogador o Cano. Luiz Henrique, nota 5, perdeu 2 gols feitos. Entrou no segundo tempo e perdeu 2 gols feitos. Não foi tão bem o Luiz Henrique ontem. John Kennedy, nota 6, se movimentou bastante, quase fez um belo gol. André, nota 6, entrou e pouco apareceu. Calegari, nota 5, também não apareceu. Fernando Diniz, nota 9, botou o time para frente, agredindo o adversário o tempo todo em busca do gol. Parabéns aí, Diniz, pela sua atitude de colocar esse time para jogar. Gente, boa notícia para nós torcedores. Michel Araújo, em fim de contrato nos Emirados Árabes, posta em redes sociais que está voltando para o Fluminense, que está voltando para casa. Tá? Então, é questão de tempo o Michel Araújo se apresentar ao Fluminense. Mas ele só pode jogar em julho agora, né? E quando vai ser abertas as inscrições, mas ele já pode treinar com os seus companheiros. Nino e Pineda seguem em tratamento e desfalcam o Fluminense, sem previsão de retorno. O Fluminense não apresentou qual é o grau da lesão dos dois e a gente fica sem saber quando os dois retornam. Essa notícia do Matheus Martins eu já dei, que o Ajax, o Leeds e o Benfica sondam
Matheus Martins para contratá-lo em julho, e pode ser mais uma perda aí no Fluminense. É um clube que precisa vender os seus jogadores e Matheus Martins deve ser o próximo nessa leva aí de vendas, né? Pessoal, é isso aí, parabéns ao Fluminense, grande jogo, independente do adversário, o Fluminense fez a parte dele. Se eles jogaram com as reservas, nós também jogamos, nós só tivemos 2 jogadores titulares, que foi o Cano e o Fábio, então o Fluminense também jogou com o time reserva e jogou muito bem. Muito boa partida do Fluminense, há de se realçar aqui no vídeo, tá bom? A gente, quando tem que criticar, a gente critica, quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Excelente partida de todo o time do Fluminense, tá? Domingo o Fluminense pega o Flamengo às 19 horas no Maracanã, e no sábado a gente vai fazer o pré-jogo, dando as escalações, comentando sobre o Fla-Flu e falando um pouco do clássico, tá bom? Um abraço a todos, peço que se inscrevam no canal, que ativem as notificações, compartilhem com o maior número de tricolores e que ativem o sininho, para quando eu fizer um vídeo vocês serem avisados. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus e uma boa final de sexta-feira. Fiquem com Deus.